Agora, quando a Bíblia está falando de Deus que dá força ao cansado, o foco, particularmente eu acredito que não tem a ver com a questão física, mas principalmente com o que eu quero denominar aqui de cansaço interior. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Existe um cansaço que é interior, não é exterior. Ele não é físico. Então, por exemplo, em Isaías no capítulo 35, nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Apesar de usar um exemplo de exaustão física, tipo aquele estado que eu estava de não conseguir sair da praia, joelho trôpego, mão frouxa, você mal consegue levantar os braços, não firma mais os joelhos. O texto na sequência diz: digam aos desalentados de coração. Ou seja, ele usa o exemplo de exaustão física, mas para falar de um cansaço interior. Além do texto de Isaías, nós temos declarações como a do profeta Jeremias. Em Jeremias 31, 25, falando da parte de Deus, o profeta diz assim: porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Ele fala de uma alma cansada e de uma alma desfalecida. Ou seja, o cansaço de alma, um desfalecimento interior é o que está em questão. Essa linguagem também é usada no Novo Testamento. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que cansaço é esse? No verso 29, o seguinte, Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E diz: vem a mim o cansado, e ele vai encontrar descanso para a sua alma. Então ele está falando de um cansaço de alma interior. Em Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 3, a Bíblia diz assim: para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa expressão, ou a palavra empregada no original grego, traduzida como fatigueis, é a palavra kamno. Ela significa tornar-se ou estar exausto. Está falando assim de fadiga no mais profundo nível. E depois, quando ele diz desmaiando em vossa alma, a expressão traduzida desmaiando, eclu, significa estar enfraquecido até a exaustão, tornar-se fraco, estar cansado. Era usado também no sentido metafórico para falar de desanimar ou perder a esperança. Então fala de pessoas que podem chegar a esse ponto, né, de uma profunda exaustão da alma, cansaço interior. Acredito que há muitas razões pela qual isso que às vezes eu e você chamamos de desânimo, de desmotivação, de abatimento se manifeste. No contexto específico de Hebreus capítulo 12, que ele fala de não se fatigar desmaiando da alma, ele está falando da luta contra o pecado. Eu e você travamos batalhas com a nossa própria carnalidade. Mas nós olhamos outros desenhos nas Escrituras e podemos incluir, né, circunstâncias contra as quais estamos lutando e que geram desgaste. Mas nem sempre o cansaço tem a ver apenas com dificuldades que passamos, com coisas ruins que não aconteceram. Às vezes esse cansaço interior vem do fato de que as coisas boas que esperamos ainda não aconteceram. Mesmo que não seja necessariamente algo ruim acontecendo, a espera, o livro de Provérbios diz que a esperança adiada, ela entristece o coração. Eu brinco que o brasileiro, da maior parte dos povos do mundo, é o que mais tem a capacidade de se reinventar na virada do ano. Eu não sei o que a gente consegue resetar dentro da gente do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, que a gente acende esperança e diz: esse ano vai. Não importa se no outro não foi. E aí você passa o ano pilhado e tal, mas o ano acaba e você diz: não foi de novo. Mas de repente, naquele culto de passagem do ano, alguma coisa acontece e a gente diz: mas esse vai. E aí não vai de novo, né? E depois no outro você diz: mas esse vai. Em algum momento, depois do 3º ou 4º ano, alguns de nós começamos a perder aquela empolgação da virada, porque é algo que o próprio manual do fabricante diz que acontece comigo, com você. A esperança adiada, ela entristece o coração. Mas o interessante é que a Bíblia não fala de um cansaço que vem só de coisas ruins, ou da falta da concretização de coisas boas, mas eu e você podemos nos cansar até mesmo com coisas que são extremamente positivas. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Ele diz: se não desanimarmos.
Então ele relaciona a ideia de cansar, de fazer o bem, com desânimo. Algo nos paralisa. Em algum momento você olha e diz, não sei se está dando resultado, se essa pessoa está recebendo como deveria, se está valendo a pena fazer o que eu faço. E a Bíblia não diria sobre não cansar de fazer o bem, se fazer o bem não cansasse. Então até fazer o bem cansa. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, fazer o bem cansa? Eu falei, vou te dar duas respostas. A primeira indiscutível está lá na Bíblia. E eu citei Gálatas 6:9. Falei a segunda, a senhora é uma dona de casa dedicada à sua família, louvável por isso. Mas mesmo amando seu marido e seus filhos da forma como a senhora ama e dedica. Eu lhe pergunto, cuidar deles todo dia não cansa? Ela disse, cansa. Falei, a senhora tem a sua resposta. Na Bíblia e na prática. E quando esse cansaço se instala, seja lá qual for a razão pela qual ele veio, nós estamos aqui apenas especulando algumas coisas que talvez ajude você a mapear e localizar se você está lidando com a questão do cansaço interior ou não. Quando eu e você começamos a entrar nesse estado de cansaço, um dos termômetros onde isso aparece é na nossa vida de oração. No Salmo 69, verso 3, o salmista afirma, estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Eu digo que aqui ele já saiu do nível oração e foi para o choração. Né? É muito mais um lamento, é muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Se isso não fosse verdade, de que o cansaço parece se manifestar e paralisar até a nossa vida de oração, porque em Lucas 18:1, a Bíblia diz que Jesus teria contado uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. De alguma forma esse desânimo contagia a vida de oração e a gente começa a perceber não só a indisposição, talvez de fazer o bem, de lutar contra uma circunstância ou contra a questão do pecado, mas até mesmo de orar. E é quando nesse outro terreno a coisa começa a se manifestar que eu e você podemos ter problemas maiores. Porque pelo menos esse aspecto da oração é o ponto onde a gente podia mudar e reverter o quadro. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus fez uma promessa. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É a sua palavra e Ele é fiel àquilo que Ele falou. Pastor, então é só eu estar cansado que Deus vai agir? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Deus está dizendo o seguinte, Ele se revela como o eterno, o Criador dos confins da terra, o Senhor que não se cansa e nem se fadiga. E esse Deus que não se cansa, que não conhece o que é cansaço, porque é um ser absoluto, completo, onipotente, Ele diz, eu quero usar o que eu tenho, que é essa força que nunca se cansa, para estender a você que não tem o que eu tenho, a força que te faz superar o seu cansaço, inclusive o seu interior. Mas de alguma forma esse posicionamento de esperar, de depender de Deus, é que pode nos conectar com uma provisão, repito, sobrenatural. Estou falando de algo que é maior do que mera motivação ou encorajamento emocional. E nós precisamos aprender a conectar com Deus.